Então eu vou chamar agora a nossa primeira palestrante, que é a Florice, que a gente chama de Flor. E eu vou apresentar primeiramente, ela vai falar sobre línguas e culturas em debate, né? Ela vai realizar aqui um debate significativo, instigante e ampliador de visões, que não é uma tarefa simples. Ao longo da sua trajetória como professora de línguas, ela tomou por missão fomentar e incentivar esse tipo de debate, utilizando os espaços e eventos do Instituto Poliglota, uma escola de línguas e centro de culturas, da qual ela é uma das co-criadoras. E na palestra ela vai revisitar algumas dessas experiências e refletir sobre as possibilidades de temas mais relevantes para os diversos ambientes. E a Florice, ela é formada em letras, alemão. Ela também cresceu na Alemanha durante parte da infância. Ela já é professora há mais de 20 anos. Ela foi minha professora de alemão. Então, grande parte do meu alemão vem da Florice. Então, obrigado, Florice. E ela também foi coordenadora pedagógica durante 12 anos e organizou cursos de línguas e eventos culturais através do Instituto Poliglota. Então, agora eu convido Florice para a sua palestra. Por favor, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliano. Muito obrigada à organização. Muito bacana estar aqui, dividir um pouquinho dessa minha experiência, dessas coisas que eu vivi, que talvez sejam significativas também para todo mundo que se interessa por línguas, que se interessa por culturas. Línguas e culturas em debate. Primeiro, por que isso é relevante, né? O meu intento, na verdade, não é só dizer o que eu faço, mas dar uma olhada em que a gente pode fazer, né? O que a gente faz. Todos nós nos movemos em ambientes diversos, ambientes de estudo, ambientes de trabalho, ou mesmo organizações com amigos. E eu sinto uma necessidade de que a gente traga conversas mais relevantes, mais profundas, traga temas para dentro da nossa vida, se interesse mais pelas coisas. Então, isso desde sempre foi algo que me moveu, né? Conversar com pessoas, estudar, aprender, compartilhar, aprender com as outras pessoas sempre me moveu. E cada vez mais isso tem sido importante que se fomente. As pessoas hoje acham que uma boa argumentação é um meme, que expressa sentimento, o emoji basta. Então a gente precisa tentar ver como quais são os nossos espaços, qual é o espaço que a gente tem e o que a gente pode fazer. Então eu espero que isso sirva também de inspiração e a gente pode conversar um pouco sobre isso no final. Então, o Instituto Poliglota foi onde eu trabalhei durante mais de 20 anos. É a escola de línguas da minha família. Nós começamos a trabalhar em 97, já com 12 idiomas. Era uma escola bem pequenininha, mas a gente, desde o início, ofertou 12 idiomas e quis trabalhar com línguas e culturas. Então, tinha 2 salas de aula, mas tinha um espaço cultural. A gente reservava um espaço para a gente se encontrar, a gente conversar, a gente fazer um café da manhã alemão, a gente fazer um chá da 5 inglês. E aí, desde a fundação, a gente trouxe conversas para dentro do Poliglota, né? Quando eu me formei, em 2004, foi o início dos 12 anos de atuação como coordenadora pedagógica. Quando eu me formei, eu precisava de uma motivação a mais, digamos assim, para continuar estudando, porque às vezes a gente se forma, mas a gente não está querendo parar de estudar. E aí eu olhei para a nossa missão da época. E a nossa missão era reformulada hoje, mas ela está ainda bastante atual. Foi reformulada, mas não está muito diferente. Nossa missão é trabalhar em sintonia com o mundo em processos de transculturação, capacitar pessoas com necessidades de comunicação em línguas dar acesso a jovens e adultos ao conhecimento de culturas diversas
e fomentar a reflexão sociopolítico-ambiental dentro da cidade de Fortaleza. Então, enquanto escola de línguas, a gente precisava capacitar pessoas com necessidade de comunicação, sabendo que a língua é parte da cultura. E aí, dentro da sala de aula, já existia o trabalho de ampliar o debate, que abriu uma brecha, vamos ampliar o debate sobre cultura. Então, eu não vou aprender as horas, eu vou aprender pontualidade. Como é que é a pontualidade na Alemanha? Eu não vou aprender a ler um cardápio, eu vou aprender como me portar dentro de um restaurante. E assim a gente muda levemente o foco do que a gente está aprendendo e de repente a coisa se torna mais motivante, mais instigante, mais relevante e mais capacitante, inclusive, né? Então você pode saber ler um cardápio, entender linguisticamente o cardápio, mas chegar na Alemanha ou em outro país e se portar totalmente errado dentro de um restaurante. E aí, então, essa é a parte de capacitar pessoas com necessidade de comunicação. Dar acesso a jovens e adultos o conhecimento de culturas diversas. E aí, sempre tentamos fazer eventos culturais dentro do Poliglota, né? Então, a gente traz uma mostra de filme, a gente faz uma festa, a gente faz um debate, traz uma pessoa para conversar sobre algum tema. Então, esses eventos, eles acontecem no mínimo 1 ou 2 por semestre, oficina de culinária, enfim, já teve várias coisas. E na época eu pensei, bem, a nossa reflexão sociopolítico-ambiental não está ainda contente, isso foi em 2004. E eu quero continuar estudando isso. E a gente precisa trazer a reflexão sociopolítico-ambiental não como um evento à parte, porque as pessoas, de fato, elas correm, elas têm metas, elas têm objetivos, elas não vêm para cá num sábado, meio-dia, ou numa terça e quinta à noite para ter uma reflexão sociopolítico-ambiental. Infelizmente, é um público muito pequeno que realmente acha que isso é importante. Mas eu quero. Mas isso é um negócio que é importante, sim. As pessoas precisam, sim. Então, qual é o espaço que eu tenho? E foi a partir disso, desse pensamento, da minha vontade de estudar e debater, e do meu reconhecimento de que isso era importante, que na época eu criei, junto com outros coordenadores, a noção de Semana Cultural. E aí, as Semanas Culturais do Poliglota começam, então, em 2004 a 2005. Pelo menos uma vez por ano existe, em geral são 2, né, uma a cada semestre, que foi até hoje, e até hoje acontece, mudando sempre muito de formato, tentando se adaptar aos tempos, mas elas acontecem todos os anos. E aí, o que é essa Semana Cultural? A Semana Cultural são 2 aulas tiradas da carga horária normal da turma, em que deixamos o conteúdo didático de lado e nos dedicamos a apresentar, debater e pesquisar um tema cultural, artístico, social, histórico ou político. E aí tem uma característica muito legal do Instituto Poliglota, que eu pelo menos acho fundamental, que é a liberdade de conversar sobre todos os temas. Nós não tem aquela regrinha, né? Não converse sobre política, futebol e religião. Isso não existe dentro do Instituto Poliglota. A gente arrisca falar de política, orienta os professores a manter uma postura de paz, né? A cultura de paz. Não podemos de forma alguma ter nenhum tipo de acusação ou ataque a nenhuma opinião. A abertura é o nosso signo, digamos assim, o nosso lema. Mas o professor pode sim dar algum direcionamento daquilo que ele pensa como ser humano, para que o aluno se sinta instigado e motivado a dizer aquilo que ele pensa como ser humano. Se o professor se coloca também com abertura, em geral, o grupo de pessoas que está ali ao seu redor também vai se colocar com abertura. E aí, a gente começou a estudar temas
e reunir informações e ver como era a melhor forma de apresentar isso aos alunos dentro do horário normal da aula deles, certo? Como é que isso acontece? A primeira aula é uma apresentação e debate do tema. E aí essa apresentação e debate foram vários formatos diferentes, porque a gente não acredita muito na aula expositiva. E é um instituto de línguas. Então, sendo um instituto de línguas, a gente tinha que aliar isso ao aprendizado da língua estrangeira, certo? Tinha que ter algum vocabulário, algum tipo de frase, sabendo que o principal propósito naquelas duas aulas não era esse. Era a gente pensar, a gente refletir, a gente conhecer, a gente criticar, né? E os alunos, então, eles recebem uma tarefa de casa de pesquisa e devem apresentar os resultados na segunda aula. E aí a segunda aula é toda focada no aluno. Tem gente que não se interessa tanto, que não faz, ou faz mal feito. Tem alguns trabalhos brilhantes, de alunos que realmente param e se interessam e descobrem. E aí uma das coisas fantásticas é, quando você dá uma ferramenta para o aluno, você dá uma informação e dá uma ferramenta para uma pessoa que estava completamente desinteressada daquele tema, de repente brilha o olho. Meu Deus, eu não sabia, eu lembro de uma fala de uma mãe e uma filha que estudavam espanhol e que a gente estava conversando sobre manifestações e formas de protesto. E aí, era um grupo de espanhol, eles resolveram pesquisar a Argentina e encontraram um movimento das abuelas em Buenos Aires, né, que são as avós das crianças que nasceram durante a perseguição, de pais que sumiram, de mães que sumiram, os netos que também sumiram. E aí elas acharam fantástico e nunca tinham visto nada de história, nada, e pronto, trouxeram isso sozinhas. Elas encontraram essa história, elas vieram com uma exposição fantástica, e as histórias como essa se repetem todos os anos. Então, quando a gente consegue, é um fantástico, né? Que as pessoas realmente venham e por si só tragam. A gente usa o português e a língua estrangeira dependendo do nível da turma. Então, os exemplos que a gente vai ver aqui, eles estão todos na língua estrangeira. Mas a gente faz as apresentações de Semana Cultural desde o primeiro semestre, mesmo com alunos que ainda não sabem falar quase nada. E essa apresentação é em grande parte em português, a gente só estimulando a aquisição de vocabulário novo dentro desse tema, certo? Porque mais importante do que a língua estrangeira é o debate. E aí, aqui tem alguns temas, certo? A gente trabalhou agora, por último, o choque cultural. A gente já trabalhou a afrodescendência. A afrodescendência, a primeira vez, foi lá em 2011, e em 2016 eu meio que trouxe de volta o tema de afrodescendência. Em 2015, arte inspirada na Segunda Guerra Mundial. 2014, sonhadores. 2013, manifestações. Qual é a minha proposta agora para vocês? Eu vou mostrar mais ou menos qual foi o objetivo, falar um pouquinho de cada um desses temas, e aí eu gostaria que vocês me dissessem o que é legal daqui, o que eu gostaria de saber mais um pouco, e aí eu vou entrar na minha pasta daqui do que eu coloquei, né? Quais são os arquivos, e aí eu mostro como foi a preparação, como foi o debate, enfim, quais foram as informações, né, que a gente trouxe. Aí vocês vão me dizer para a gente dar continuidade, tá certo? O objetivo foi o seguinte: conscientizar os alunos dos processos psicológicos que o migrante vivencia, dar dicas de como superar mais facilmente os problemas que surgem em uma adaptação a uma nova cultura e mostrar casos típicos de estranhamentos entre brasileiros e estrangeiros, estimulando sempre a valorização da diversidade cultural. Então, imagine uma escola que tem 12 idiomas, né? Choque cultural, qualquer pessoa sente, todos nós passamos. Seja mais longo, seja mais curto, na hora que você viaja, que você se decide a passar algum tempo naquele país estrangeiro, naquela cultura estrangeira, você vai sofrer choque cultural. E o choque cultural não é um baque.
ele tem uma curva. Então, em todas as línguas, a gente trabalhou com choque cultural. Cada língua vai se apropriando do tema, vai entendendo o que é o choque cultural e vai vendo os exemplos da própria realidade, certo? E aí, os alunos que vão viajar, eles receberam diversas dicas para entender o que é que eles vão passar e para entender também como é que eles podem superar o choque cultural melhor, que pode ter algumas consequências bem graves, né? Consequências de depressão e tudo mais. Então, isso foi em 2018, agora. Em 2017, a gente não teve, ou melhor, eu não estava a cargo, né? Eu estava à frente do pedagógico no Poliglota, então eu não trouxe as de 2017. Mas 2016 foi a de afrodescendência. Bem, trazer compreensão das trocas culturais entre países africanos e os países em estudo, analisar historicamente como essa troca aconteceu, conversar sobre personalidades afrodescendentes de impacto sociocultural, conhecendo sua história e valorizando sua contribuição. Então aqui foi uma apresentação centrada em personagens. Existia uma parte que foi mais ou menos comum a todos, que foi justamente sobre a diáspora africana, né? Como foi que os africanos se espalharam pelo mundo e começaram a influenciar outras culturas. E aí, a partir de então, que personagens se tornaram relevantes dentro desse universo. E aí, cada país, né, cada língua, digamos assim, escolheu uma personalidade ou duas personalidades para a gente ver qual foi a história, qual foi a obra e o que de valor essa pessoa deixou para aquela cultura. E aí, claro, né, tarefa de pesquisa também bem fácil. Em 2015, foi a arte inspirada na Segunda Guerra Mundial. Nessa época, a gente tinha uma pessoa que estudava e que trabalhava no Instituto Poliglota, que era formada em História da Arte. Então, ela ajudou muito. E aí foi especialmente rico, linguisticamente, inclusive, porque você trabalhar com imagem é muito legal. E é uma leitura, um tipo de análise, de interpretação que vai muito além da palavra, né? Então foi muito instigante essa arte inspirada na Segunda Guerra Mundial. E aí é importante também ressaltar, a gente não tem como apresentar um tema como esse objetivamente. A subjetividade, a crença, os valores, elas sempre vão entrar de um jeito ou de outro. E o nosso valor é a cultura de paz. Isso ficou sempre muito claro. Nós vamos trabalhar sempre dentro da perspectiva da abertura para a diversidade e para a cultura de paz. Então, a ideia era realmente denunciar os horrores da guerra e promover uma cultura de paz. Né? Promover o contato dos alunos com diferentes obras de arte, especialmente pintura e cinema, fomentar a análise crítica das obras, denunciando os horrores da guerra e valorizando a cultura de paz. Então, e aí foi bem diferente, não teve nenhuma parte realmente em comum. A gente fez baseado só nas obras, isso aqui, de cada língua. 2014, Sonhadores. Aqui também não teve uma parte em comum, cada língua se apropriou do tema de sua própria forma, foi inclusive baseado em documentários esse. E aí a gente apresentou um personagem importante para as artes ou para a ciência do país em estudo, conheceu um pouco da sua vida e obra, discutiu as ideias propostas por ele, ressaltando sua importância histórica. Então, não era só um cientista ou um artista. Tinha que ser alguém com uma visão de mundo. Tinha que ser alguém com uma proposta. Tinha que ser alguém com uma ideia, né? Com um sonho, de fato. Então, no alemão, por exemplo, a gente trabalhou Einstein. E é uma personalidade fantástica, porque ele teve também um envolvimento político. Ele, né, teve uma criação que foi muito, muito mal usada.
E aí, o que foi que ele fez com aquilo? É bem interessante que se a gente sai só da ciência e vai também para o campo social, para o campo político, Einstein é um personagem muito legal. Nós temos, por último, então, em 2013, manifestações. E aí vocês lembram o que estava acontecendo na época, né? 2013. A gente procura, quando tem algo muito quente, digamos assim, né? Algo muito em evidência, um debate muito forte, a gente tenta associar a nossa Semana Cultural a isso que está acontecendo na atualidade. E aí, em 2013, esse casamento foi muito legal, né? Em 2013, as manifestações estavam acontecendo no mundo inteiro de uma forma muito semelhante. E a apresentação de Semana Cultural foi igual para todas as línguas. A gente só fez a tradução para outros. Foi a mesma apresentação. Porque a gente viu que o padrão se repetia. Então, fazia sentido que também para os alunos ficasse evidente o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no nosso país em estudo, está acontecendo no mundo inteiro. E aí, o que era o objetivo? A gente procurou reunir informações sobre os diferentes movimentos de protestos daquele ano, compreender como eles se organizam e que propostas trazem, debater suas ideias e métodos de forma crítica. Então a gente abriu, e aí foi um aprendizado de como lidar com o ser humano riquíssimo, porque a gente tinha que ter foi um ano de muito conflito ideológico, né? Foi nesse ano que as brigas começaram, nesse ano que as famílias começaram a se dividir, eu sou desse lado e você é daquele outro lado, e a gente não consegue conviver, né? As brigas de WhatsApp começaram ali, todo mundo deve ter passado por isso. E foi um exercício para nós e foi um exercício para os alunos trazer esse tema para dentro da sala de aula e debater em paz. A gente fez isso, muita gente ficou com medo, vários professores disseram, não, mas eles vão se pegar dentro da sala de aula. Vamos tentar, a gente faz assim, vamos devagarzinho, abertura, liberdade de fala, e vai dar certo. E deu certo, e foi bem legal. Bem, são esses os temas que eu proponho. E agora eu queria ouvir de vocês qual deles, eu vou voltar aqui para o slide, a gente vai se aprofundar um pouco. Eu acho que para qualquer um, ou pelo menos para a maioria que está aprendendo uma língua nova, almeja passar um tempo da sua vida em outro país, da qual você está aprendendo a língua. Então, choque cultural acho que é um tema interessante para se aprofundar. Joia, vamos conversar um pouco então sobre o choque cultural. E aí, eu quero falar um pouco também sobre preparação desse tipo de debate, certo? E em cada ano o estilo da preparação foi diferente. Por que isso é muito relevante? A gente, quando vai promover esse tipo de debate, a gente tem que olhar para o nosso lugar, né? Onde é que a gente está? Quem são as pessoas que vão participar? Qual é a motivação delas, né? E aí, não adianta eu ter uma ideia fantástica, eu fazer tudo, fiz, achei lindo, se as pessoas não se conectarem com aquilo. E aí, o de 2018, choque cultural, foram cada grupo de professores estava num ponto diferente. Por exemplo, o pessoal do francês estava muito unido. Eles se encontravam, eles tinham um horário dentro do poliglota, que estava todo mundo lá. E eles gostaram do tema, e eles resolveram fazer todos juntos uma apresentação de PowerPoint. O pessoal do alemão não estava se encontrando tanto, e estava muito dividido em duas sedes. Tinha um pessoal que estava lá na filial, que fica próximo ao fórum, e outro pessoal que estava na Pontes Vieira. Então eles não tinham essa unidade tão grande. E aí o que foi que eu fiz? Fiz junto com um professor, eu e um professor de alemão, nós fizemos uma pesquisa inicial. Porque o bacana também da Semana Cultural é assim, a gente tem uma ideia, olha, vai ser legal o choque cultural, mas não sabe muita coisa sobre isso. A gente vai lá e estuda, a gente vai lá e aprende. E aí, às vezes, a coisa vai tomando formas que a gente não tinha imaginado no início.
Porque a gente encontra material, a gente encontra informação nova. E aí, eu, junto com esse professor, a gente fez essa pesquisa inicial, elaborou um texto inicial, passou para os outros professores e começou a conversar com um e com o outro. E deixou os grupos de professores se organizarem, verem o que queriam. Eles vinham, me traziam textos, me traziam... Aí vieram os gráficos, vieram os artigos, os vídeos do YouTube, vários muito interessantes. E eu vou mostrar então o que foi que o pessoal do alemão fez e o que foi que o pessoal do francês fez, certo? Então, no alemão, deixa eu ver aqui. Was ist ein Kulturschock? E aqui o material está em alemão, tá? Mas vamos fazer um breve comentário. O que eles fizeram foi pegar todo o material que a gente enviou da pesquisa minha e daquele professor e fazer um resumo para a leitura dos alunos. Para a leitura dos alunos, eles fizeram esse resumo, certo? O que é um choque cultural? A gente descobriu que é um processo de adaptação que não se pode evitar, que todo mundo passa. É um processo psicológico para o ser humano. Ele vai necessariamente passar por determinadas fases, alguns mais rápidos, outros mais lentamente, mas a gente passa por isso. É uma reação ao desconhecido, certo? Então não tem necessariamente a ver com culturas diferentes. Às vezes você pode, dentro do mesmo país, estar numa situação culturalmente ou, enfim, diferente e você pode passar por isso aqui. É uma adaptação. E o próprio termo choque cultural, ele pode ser enganador, né? Porque não é só um choque, ele é uma curva. Ele começa, ele tem fases. E aí a gente viu que fases são essas. O início é uma euforia. Você acha o máximo estar naquele lugar e você está muito feliz por viver algo novo. Depois, você tem a fase do estranhamento. É quando você tem as primeiras dificuldades. Opa, isso aqui eu não estava esperando. Eu estou cometendo gafes, 1000 gafes. Estou passando vergonha porque eu não conhecia isso aqui. E aí, você tem um aumento dos sentimentos de, às vezes, rejeição daquela cultura, enaltecimento da própria cultura. Às vezes, você pode se sentir muito sozinho, você pode sentir que você não vai conseguir. E aí, tem pessoas que nessa fase podem, inclusive, entrar em depressão. Outras que passam por esse fato, né? Que veem a compensação, que têm muito em mente a compensação e que passam por esses sentimentos de forma mais rápida. Mas todo mundo vai passar. E aí você começa a fase da compreensão. Você começa a compreender que aquelas coisas que você estava estranhando, elas têm um motivo para existir. Elas estão lá, existe uma lógica interna, né? Por que isso acontece assim. E aí você começa a se adaptar. Por último, você começa a se sentir em casa. Você é um ser humano entre culturas. E eu acho que quem viveu já em 2 países por muito tempo, que é de um país e vive no outro, talvez sinta isso. A gente, de repente, não é mais só de um país, nem só do outro. Tem coisas que você tomou para si, que é daquela outra cultura, que na verdade não é a sua, mas que já é. E aí, a gente fica entre... Sim, diga. Eu até queria tentar o mesmo choque de cultura inversa depois. Sim. Quando eu volto para a França, tem um monte de coisas que eu estranho. Isso. E a gente trabalhou isso bastante no final, com a curva. Existe o choque de cultura reverso, ele às vezes tem um impacto emocional até maior, porque você meio que se prepara para o novo. As pessoas muitas vezes não estão preparados para o choque cultural quando voltam para casa. Acham que voltar para casa vai ser voltar só para aquela coisa linda que você viveu na infância, que você estava vivendo até alguns anos atrás. E quando você volta para casa, você também sofre choque cultural.
e às vezes o impacto é maior. A adaptação é mais rápida, né? Pelas leituras que eu fiz, a readaptação em casa em geral é mais rápida do que a adaptação ao estranho. Mas o baque é inesperado para muita gente. E aí, a gente, claro que passou a ver dicas para superar o choque cultural de uma forma mais longa, maior, né? De uma forma melhor, mais rápida. Então, fazer amigos, muito conscientemente provar coisas estranhas, ou seja, procurar superar a rejeição, né? A comida diferente, o tipo de passeio diferente, não estou acostumado com aquilo, acho que isso é um programa de índio. Eu lembro que uma das coisas na Alemanha que eu achava estranhíssimo eram os longos passeios na natureza sem destino algum. A gente caminhava por horas, né, Ania? Sim. Aí tem uma hora que as pessoas se olham, pronto, tá bom, né? Vamos voltar. Eu achava aquilo um programa de índio, mas vamos lá, né? Vai dar certo. E realmente acabei gostando bastante. Essa dica fantástica, fazer um diário com as suas experiências e com os seus sentimentos, para você entender o que é que você está passando, né? Saber que aquilo é natural, que aquilo vai passar, que isso não é o fim do mundo, mas você ter consciência do que está acontecendo no seu interior. Parar para refletir, avaliar o que é negativo e o que é positivo dentro da sua experiência, revisar a motivação, por que você está mesmo naquele espaço, por que aquilo é importante para você, né? E assim por diante. Os alunos fizeram uma leitura, os iniciantes focaram mais na parte de vídeos, e aí eu não vou passar aqui porque é um vídeo que está em alemão, certo? Mas tem um vídeo fantástico de uma alemã falando sobre o choque cultural dela dentro do Brasil. E ela fala da noção de tempo. Os brasileiros têm uma noção de tempo diferente dos alemães. A noção de pontualidade, o que significa o já-já, como é que é um jantar, marquei um jantar para 7 horas. Como é que eu faço para todo mundo chegar de fato às 7 horas? Vamos marcar às 5, e aí a gente se prepara. E é muito legal porque ela falou de um jeito muito acolhedor e não denunciante. Ela falou o seguinte, é que no Brasil, mais importante do que o tempo são as pessoas. Mais importante do que ser pontual é chegar com um sorriso aberto, é você abrir o seu... Você se divertir juntos e você realmente consegue se divertir muito no momento em que você solta. Não se importa mais se chegou na hora, se saiu, ela diz, não, olha, se prepare porque eles não vão embora. Enquanto tá bom, eles vão ficando, não tem hora para acabar. E é assim, né? Então, isso foi muito legal, né? De ver que existem... Porque é muito fácil você dizer assim, esses brasileiros que não são pontuais, que terrível. Não, ela teve a postura de abertura, que é justamente isso que a gente quer trazer para o debate. Então esse foi do alemão, e eu vou mostrar só muito rapidamente o do francês. Não, tudo bem. Assim, o que eu queria mostrar, na verdade, é que o mesmo tema, o mesmo substrato, as mesmas informações iniciais, foi produzido algo totalmente diferente. Então, essa apresentação de PowerPoint, ela é praticamente baseada só em imagem. Tem muita imagem, algum texto, mas tem muito gráfico. A curva do choque cultural, né, de encantamento e estranhamento, o choque cultural em si, depois a adaptação. Então, os professores se uniram e fizeram de forma imagética a mesma coisa. Então, grupos diferentes de professores têm diferentes ideias e a sua forma de organização é outra e a gente tem que acolher isso aí. Então, é importante para quem vai organizar e quem vai fazer esse tipo de evento, se você quer que as pessoas se conectem, você tem que dar liberdade de expressão. Certo. Outro tema, nós tínhamos afrodescendência, manifestações, arte inspirada na Segunda Guerra Mundial. Então,
foi, na verdade, algo que a gente começou a preparar em 2011, certo? E eu retornei, trouxe de volta para 2016. E aí o início da apresentação foi comum a todas as línguas. Nessa época, a gente tinha um grupo de professores, porque é de 2011, né, o início da preparação. Tinha um grupo de professores menor e a gente conseguia, aqui estava no auge das Semanas Culturais. Os professores eram muito engajados, né? No comecinho, em 2004, muitos professores chegavam e diziam assim, mas eu não sou professor de história, por que eu vou dar aula disso? Né? Não, mas isso aí, não, eu aprendi a dar aula de francês, eu não aprendi a dar aula disso aí. E aí houve um início de captação do interesse do próprio profissional. Ele precisava acreditar nisso. Então a gente investiu bastante no grupo. E em 2011, esse grupo estava muito coeso e muito instigado e vinha para a escola só para isso. E vamos lá, mas não está bom ainda, vamos revisar. Então essa Semana Cultural, ela foi realmente preparada a muitas mãos e a gente conseguiu ter uma metade igual e do meio para o fim, cada grupo de professores fez de acordo com os seus personagens da sua língua, certo? E aí, o início da história é o que é a África. Por que foi que os africanos, deixa eu ver, pronto, se espalharam pelo mundo todo? Então a gente começou a estudar a diáspora, né? Como foi que isso aconteceu? O que significa a noção de diáspora africana, né? Ou seja, em diferentes períodos eles emigraram ou por motivos políticos e sociais, ou por guerras, ou porque foram forçados, foram tirados, né? E mostramos, né, os mapas da diáspora, para onde o grande movimento, de onde veio, para onde foi, os números, né, de afrodescendentes, em que países tem mais a percentagem, também para ver que isso não é só de um país. Aí a gente pegou e realmente, e aí o que você sabe do país de origem, tarará, quais são as ideias que se tem, quais são os conflitos internos dentro do país, com a convivência entre negros e aqueles que se acham, eu sou francês de verdade, esse aqui não é francês de verdade, o que você sabe sobre isso? E aí, logo em seguida, a gente começou a trabalhar com personalidades afrodescendentes. Alexandre Dumas é um, né? E aí, a vida e a obra de Alexandre Dumas era mulato. A gente não sabe disso. A gente não tem essa noção. E aí a sua origem e morte, aí vem um pouquinho da seu estilo, as suas principais obras, né? Os Três Mosqueteiros, a Rainha Margot, tem filme aqui, né? Muito legal, que a gente recomendou que os alunos assistissem. Uma polêmica racial que aconteceu quando foi gravado o filme sobre o Alexandre Dumas. Foi o Gerard Depardieu, um ator branco, que representou o Alexandre Dumas. E aí, disseram, mas, né? Por quê? Não existem atores negros ou mulatos para fazer o personagem? Por quê? Né? E aí, enfim, a gente também problematizou, não, mas é a indústria do cinema, essa pessoa vai vender mais o filme, enfim. E aí a gente problematizou essa questão. E aí, as argumentações, né? Como é que uns argumentavam, como é que outros argumentavam. E a gente pediu que os alunos, então, qual é a argumentação que você acha que é mais válida? E aí a gente trouxe isso para a conversa. E logo em seguida, eu não sei como é que pronuncia,
né, um especialista na questão negra atual, uma pessoa atuante na França naquela época, e a gente viu um pouquinho quem ele era, como é, de onde é que qual era o pensamento dele e tudo mais. E aí isso se repetiu em todas as línguas, né? Como é que é a questão negra dentro da Alemanha, os negros, a convivência entre negros e alemães lá dentro, a convivência nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos foi riquíssima, né? E aí por aí vai. Muita participação dos alunos nesse momento e também um pouco trazendo para a reflexão. E no Brasil, né? No final a gente conversa sobre as pesquisas e os alunos trazem as pesquisas, a gente debate o que foi que eles comentaram. E aí no Brasil, como é que vocês veem essa questão dentro do Brasil, né? Nós também temos aqui uma história de afrodescendência e quem é negro, quem não é negro, e aí, enfim, é um debate que também tem os seus percalços, que também tem a seus cuidados, digamos assim, mas a gente procura ter uma posição de abertura com as diferentes opiniões, mas existe uma lei no Brasil, você não pode discriminar. Então a gente não pode permitir que o discurso claramente discriminatório aconteça. Isso é lei, isso não é opinião nossa. E aí isso foi deixado também bem claro para todos os professores. Nós não podemos deixar o discurso racista ser validado dentro da sala de aula, certo? Nós estamos acabando o nosso tempo e aí eu gostaria de ouvir perguntas. A gente viu aqui 2 temas, né, como eles foram apresentados. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão também de como será que você enxerga dentro dos ambientes em que você se movimenta, você fazer algo para fomentar algum tipo de debate? Eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre a abordagem que vocês usavam, pois você falou que incluía alunos de todos os níveis, que eu acho genial, para eles se exporem, né, às discussões, mas eu imagino que daí vocês preparavam tarefas diferentes para os níveis diferentes. E eu ia perguntar como que você fazia com que os alunos mais iniciantes acompanhassem e percebessem esse proveito da discussão, como que eles sentiam ganho, talvez de vocabulário, de expressões, por favor. O grande desafio é primeiro e segundo semestre, né? A gente faz isso na metade final, em geral, você tem 2 meses de aula, ou 2 meses e meio de aula, uma avaliação parcial, e logo depois das avaliações parciais a gente faz semana cultural. Em geral é essa sequência. Então, a gente não tem ninguém do zero total. Um pouquinho eles já sabem. Mas o primeiro semestre, principalmente, é muito pouquinho, né? E aí, a gente foca em vocabulário. Então, a gente, antes da aula, faz uma pesquisa de vocabulário básico, que a gente sabe que vai aparecer aqui. A gente faz uma leitura de imagens, quando tem, né? No vídeo, por exemplo, no vídeo que a gente encontrou do alemão, esse que eu disse, não, mas não vamos passar agora, mas ela falava, por exemplo, do jantar, dos horários, ela falava em números, e aí a gente vai perguntando para o aluno começar a ter a noção de que, olha, eu entendi essa palavra, aí consegui esse número. Então você não pode frustrar o aluno, porque senão o aluno vai olhar aquilo e dizer, meu Deus, eu não sei de nada. Então, no jeito que você coloca a pergunta, você faz a diferença se o aluno vai se sentir instigado ou frustrado. E aí logo em seguida passa para o português, porque é o tema mais importante. Então é para você mesclar a língua sendo estudada e o português para tocar a discussão sem problema. Exato. Existe um momento de foco na língua e existe um momento de foco no tema, e aí o foco no tema, o conteúdo é mais importante do que a língua nesse momento, e a gente conversava em português. Flor, muito interessante o tema. Eu queria saber qual é o feedback que vocês recebem dos alunos, se eles gostam, se eles comentam com os colegas depois, se eles ficam empolgados, e se esse método também
saiu do Instituto Poliglota e já influenciou outras escolas ou não? Se tem isso? Juliano, se influenciou outras escolas ou não, eu realmente não saberia lhe dizer. Tomara, né? Tomara que se espalhe. Eu quero mais é que aconteça. E aí, quanto ao envolvimento dos alunos, às vezes, existem oscilações de acordo com o tema, né? Então, por exemplo, esse das manifestações foi fantástico. O da afrodescendência foi muito bom também. Esse, por último, choque cultural, todo mundo achou que não, isso precisava saber disso, né? O retorno em termos de trabalhos preparados pelos alunos não foi tão bom quanto outros, porque eles tinham a sensação de que eu estou adquirindo um conhecimento que eu vou usar na minha vida pessoal, mas eu não tenho muito a acrescentar. Alguns alunos que já tinham tido a experiência de choque cultural fizeram bons trabalhos. Outros que não tinham tido a experiência ainda, o trabalho foi bem pouco ou mesmo não fizeram. Mas a recepção foi muito boa. Então isso oscila de ano a ano. De qualquer forma, a nossa postura mesmo se em determinado ano o engajamento não foi tão grande, sentar. Por que não foi tão grande? O que a gente pode melhorar? Em nenhum momento o Poliglota pensou em não vamos fazer. Muito pelo contrário, vamos melhorar. Então, eu não estava, exato, de 2017 não estava. Sim, nós temos, e é migração. Migração vai ser outro que a gente tem que ter muito cuidado, porque os movimentos migratórios, eles estão cada vez mais em evidência, né? E causando conflito. Então, no Brasil, a gente tem um histórico de movimento migratório, tanto de brasileiros saindo, quanto de grupos de estrangeiros chegando no Brasil, às vezes de forma mais pacífica, às vezes de forma menos pacífica, né? A entrada dos negros no Brasil não foi pacífica, mas a entrada dos italianos e dos alemães no Brasil foi bem pacífica. E o que está acontecendo agora na Venezuela, né? Então, a gente, como em todas as semanas culturais, a gente ainda não sabe no que vai dar, mas a gente quer conversar sobre migração. E aí a pesquisa está começando já agora. Talvez esse ano a gente ainda consiga falar, porque o ideal é você conversar no momento em que o tema está em evidência. E esse tema agora está em evidência e a gente vai tentar ainda fazer esse ano. Bem, gente, eu acho que o meu tempo acabou, né, Juliano? Eu agradeço muito a atenção de vocês, a presença de vocês. Espero que a gente se sinta cada vez mais motivado a levar conversas, a olhar no olho, a compartilhar ideias, a falar sobre ideais, sempre com muita abertura, sempre numa cultura de paz. Muito obrigada.